Às 8h30 da manhã, nós viemos na BR, numa reta, e um carro invadiu a nossa pista e nos pegou em cheio. Então, nossa perna foi arrancada na hora, tivemos várias fraturas e eu tive um traumatismo craniano gravíssimo. Então, tudo na minha vida era muito planejado, tudo ia de acordo com as minhas forças, meus desejos. Eu tinha uma saúde muito boa, eu realmente praticava exercício, mal ia para o médico, mal ia para o hospital. Fui no hospital 2 vezes Na vida. para ter cesárea. Então, a cicatriz que eu tinha no meu corpo era 2 cesáreas. Então, de repente, no dia 7 de março de 2019, nós estávamos viajando, nós e amigos, numa viagem de moto na Argentina. Fomos conhecer Chile e Argentina. E na volta, na quinta-feira, lembro da viagem toda. Foi uma viagem muito boa, tive experiências maravilhosas com natureza, com pessoas, tive muito aprendizado, mas na volta, às 8h30 da manhã, nós viemos na BR, numa reta, e um carro invadiu a nossa pista e nos pegou em cheio. Viemos a 100 km, o carro a 140. Então, nossa perna foi arrancada na hora. Tivemos várias fraturas e um traumatismo. Eu tive um traumatismo craniano gravíssimo. O socorro chegou, eu consigo ver a montanha nos mínimos detalhes. Imagine 1h30 sangrando sem a perna. Então, um caminhoneiro parou, na realidade 3 caminhoneiros pararam. E eles fizeram um torniquete em mim, Sérgio, só que em mim não conseguiam fazer, porque como eu quebrei a bacia, então a bacia não ficava estável. Então teve que fazer um torniquete na bacia, um cinto, para poder conseguir fazer o torniquete na perna. E aí, 1h30 depois, chegou o socorro. E lá, quem faz o resgate é o corpo de bombeiro. Então, o corpo de bombeiro chegou para nos socorrer. Então, fizeram todos os primeiros socorros em mim e Sérgio. Então, estava tudo sendo equipado para levar Sérgio primeiro. E aí, um homem fez: vamos levar essa mulher? Aí um fez: não tá vendo que ela tá morta? Esse ainda tem uma chance de vida, mas ela... E o homem fez: não, Deus tá me dizendo para levar ela, vamos levar ela. E assim me levaram. Eu fui para um hospital. Chegou lá, não me receberam porque era de alta complexidade, então fui para outro hospital. E aí, lá no hospital, eu passei várias horas em cirurgia. Saí em estado estável, porém gravíssima. Eu tive fratura na bacia, na coluna cervical, traumatismo craniano com 70% de isquemia cerebelar. Eu não tinha consciência de nada. Na escala Glasgow de coma, eu cheguei no estágio 3, então estava gravíssimo. E aí, a cada exame que passava, a cada hora que se passava, a expectativa de vida ficava cada vez mais curta. Foi aí que eu fui acometida por infecção, e quando a infecção se instalou, os médicos disseram: agora não tem mais jeito. Isso foi na terça-feira. Meu irmão estava lá, estava o irmão Sérgio, tinha alguns amigos, tinha 2 amigos nossos. E aí disseram ao meu irmão: de hoje ela não passa. Isso na terça-feira. E aí meu irmão foi pro hotel, foi dormir e não atendia telefone, não queria falar com ninguém. Só esperando realmente a notícia de poder, chegar na minha casa comigo sem vida. E aí ele na segunda, no outro dia, na quarta-feira de manhã, ele acordou ainda com medo, sem querer ir para o hospital, porque como a expectativa era na terça,
Então, na quarta ele foi, e aí ele foi para uma igreja, passaram lá 3 horas. E ele pediu para Deus cuidar de mim. E aí, quando chegou na hora da visita, eu estava de olho aberto. E aí, foi uma esperança grande que surgiu, né? Que aí meu irmão fez, ô Senhor, isso foi um sinal. Ela vai ficar bem. E aí, depois de 15 dias, na realidade 14, viemos para Recife. Fomos transferidos para Recife. E aí, quando a gente chegou, eu e Sérgio ficou em hospitais separados. Eu ainda estado muito grave. Eu estava em coma, eu estava me alimentando por sonda, respirando por aparelhos. E a infecção não debelava. Foi aí que eu passei 15 dias na UTI, a infecção melhorou e eu fui pro quarto. Eu cheguei no quarto ainda num estado bem delicado. Eu lembro pouca coisa, graças a Deus, mas eu lembro que tudo doía. Pentear meu cabelo, tocar em mim, me movimentar, respirar. Então tudo era bem dolorido para mim. E aí eu tive experiências muito boas no hospital. Meu pai, que dormiu comigo vários dias, e quando eu mexia, eu não falava, já acostumada, eu mexia só o pé. Podia ser a hora que fosse, eu mexia o pé, ele vinha e me ajeitava e me dava uma situação melhor de acomodação. Minha prima, que também dormiu comigo, ela ia jantar no banheiro para não acender a luz e não me incomodar e eu não sentir desconforto com o cheiro de comida. Tive amigas que foram lá e mesmo naquela situação me trouxeram tanta alegria, tanto ânimo. E aí teve os meus filhos, que foi algo nossa, muito forte, que eu tenho guardado no meu coração. A carinha deles olhando para mim, mãe, levanta daí, aí não é teu lugar. Quando o Sérgio pôde me visitar, isso já foi em junho, ele estava também com infecção no braço e na perna, mas aí mesmo com indicação médica, ele foi me visitar. E eu tinha muitas dúvidas das sequelas. Não sabiam se eu tinha memória antiga, se eu enxergava, se eu iria conseguir falar, iria conseguir me lembrar. E aí eu lembro que Sérgio, quando conseguiu vir para o hospital, foi toda uma preparação. Minha mãe separou a melhor camisola, botaram um perfume em mim, ajeitaram meu cabelo para Sérgio chegar. E aí tava a fono, que precisava botar uma válvula para eu conseguir falar. E tava neuro para saber se eu tinha memória. E aí todo mundo, né, Sérgio vai chegar, Sérgio chegar. Quando Sérgio chegou, que eu olhei, eu não enxergava direito, eu tinha que fechar um olho para eu poder enxergar. E aí quando eu olhei para a porta, que vi meu esposo entrando numa cadeira de roda. Nossa, como foi difícil para mim. E a neuro, quem é? Me questionando, me perguntando quem é. Minha vontade era dizer, pare de perguntar quem vai ajudá-lo. Não tá vendo que ele precisa de ajuda? Mas aí Sérgio veio com um semblante tão tranquilo, que aí eu digo, ele tá bem. E aí ele chegou e ela perguntando, e eu disse, é o amor da minha vida. E aí tive várias experiências boas no hospital, além de um tempo muito pesado. Quando eu cheguei na minha casa, em agosto, dia 8 de agosto, cheguei na minha casa, vim de ambulância, cheguei na minha casa, tinha rampa, tinha uma equipe à minha espera, porque eu tinha um home care instalado, tinha uma cama domiciliar, um hospitalar, desculpa. E aí, quando eu cheguei que vi aquilo tudo, foi como se tivesse caído a ficha para mim. Porque no hospital, eu achava que faziam por mim, porque eu não conseguia. Porque eu era boa, não porque eu não conseguia. Mas quando eu cheguei na minha casa, eu vi que eu não fazia, eu não tocava, eu não conseguia fechar o olho e abrir,
não conseguia mexer a mão, não conseguia tocar em mim, não conseguia conduzir meu corpo a lugar nenhum. Não sabia respirar. E aí foi que eu vi que eu não conseguia fazer. Então começou uma tristeza muito grande tomar conta de mim. Tinha irmãos que chegavam lá em casa para me visitar, muito usado por Deus, e faziam: Carla, Deus tem um plano lindo na tua vida. Eu olhava assim, eu estava customizada, sem falar. Eu fazia: que plano lindo Deus tem para mim, diante de um quadro desse, de me tirar a minha vida, que eu já não vivo. Eu passo o dia. Meu dia era fisioterapia, fono, terapia ocupacional e psicólogo só. Então eu não vivia, eu passava o dia. E aí eu comecei a me dizer com o Senhor. Achei injusto. Meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Porque eu preciso passar por isso tudo. E eu lembro uma vez que o pastor Alice foi lá em casa e falou sobre Salmos. O Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte, de onde vi meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Na minha casa eu olhava a Boa Vista, que é um monte. Eu olhava e fazia: o monte que o pastor vê, o Senhor tá, mas o que eu vejo, o Senhor não tá. O Senhor não tá. E aí comecei a botar metas para minha alegria. Quando eu comer, quando eu falar, quando eu respirar, eu vou ser feliz. E aí comecei a conseguir atingir essas metas. Quando eu comecei a comer, eu disse: feliz. 5 minutos de alegria. Não é comer com minha mão. Botar batom, rímel. E aí eu comecei a botar minha alegria em metas. Quando eu atingisse aquela meta, eu ia ser feliz, com certeza. E minha última meta foi andar. Quando eu andar, com certeza eu vou ser feliz. E vou botar perna, fazer igual aquele povo do Instagram, que pula, que dança, que dá cambalhota. E quando eu fui botar a perna, não foi bem assim. Eu tenho uma lesão cerebral muito extensa, que compromete meu equilíbrio. Eu tenho 30% apenas do cerebelo e meu corpo é muito curto. E não foi assim. Quando eu botei a perna, não saí andando, pulando. Pelo contrário, minha perna saía. Eu não tinha equilíbrio, não conseguia andar. E aí Sérgio disse: Carla, vamos para a igreja? Aí eu disse: eita, eu queria ir andando, mas aí dá aquela desapontada. Eu digo: vamos, né? Foi numa terça, eu já estava sem tráqueo, sem GTT de me alimentar, então eu podia sair. E aí eu fui para a igreja. Lembro que eu fui numa terça-feira, num culto de oração. E aí uma irmã minha, quando me viu na cadeira de roda no carro, ela vinha descendo a escada da igreja. Quando ela viu, ela se ajoelhou. Meu Deus, aí batia no chão. Obrigada, meu Deus, por Carla estar aqui. Obrigada, meu pai chorava. E aí eu comecei eita, minha alegria não vem de coisas, minha alegria vem daqui. Porque eu não sabia sorrir. Eu sorria assim. E lá comecei a sorrir. O sorriso veio de dentro. Quando eu entrei no templo, não foi diferente. Os irmãos riam, choravam, me abraçavam. E aí vivi uma alegria que eu fazia tempo que eu não tinha sentido. Então eu sabia que o caminho da minha alegria não estava nas coisas, estava em Deus. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a me apropriar das promessas do Senhor, que eu não estou só, que eu não preciso ter medo, que o Senhor está comigo. E mesmo que eu não ande, mesmo que eu precise de um andador, de uma prótese, de uma cadeira para me locomover, não tem problema, porque isso é passageiro. Eu só não quero andar titubeando com o Senhor, quero andar segura, com minhas 2 pernas firmes em Deus. Então,
eu conheci Deus, e eu lembro que tem um amigo nosso da igreja que ele me chamava muito a ir para a igreja e eu não queria ir. E aí ele me convidou para um encontro de casais. Quando eu cheguei lá, vi tanto mover do Senhor, vi tanta vida transformada. E aí eu vi um rapaz perto de mim, que era encontrista também, que fazia glória a Deus. Aí ele conhece, eu quero conhecer esse Deus. Como é que eu faço para conhecer, para abrir meu coração para Deus entrar? E aí foi todo um processo. Eu tive realmente um desejo de conhecer o Senhor, de me aprofundar nele. Entendi que Jesus era meu Salvador, mas o meu Senhor eu só entendi depois da ascensão. Meu Deus. Quando ele precisou tirar todo o controle da minha mão. E aí eu sei que a minha vida hoje está nas mãos do Senhor. Eu passei para ele o controle com toda segurança, porque se vive muito melhor com a presença do Senhor. E aí eu me alimento dele todos os dias. Eu sempre digo que Deus sonda o meu coração e me conhece. Então eu quero conhecer o coração do Senhor. Então busco o Senhor todos os dias, me alimentar dele. Tenho experiências incríveis com Deus e quero encorajar todo mundo a buscar o Senhor em todo tempo, porque vales chegam, desertos chegam. E eu passei por um muito grande. E passei sem Deus e com Deus. Sem Deus o fardo é muito pesado. Eu não via saída em nada. Eu não via alegria em nada, mesmo que eu conquistasse as minhas metas de alegria. Mesmo que eu conquistasse, eu não estava satisfeita o suficiente. Faltava um vazio. E quando eu comecei a me apropriar de quem é o Senhor, que Ele é o meu Pai, que não me deixa, que eu não preciso temer nada, que tudo está no controle do Senhor. Aí vem uma alegria que é só o Senhor mesmo. É uma paz inexplicável, que só explica com a presença do Espírito Santo. Então, assim, eu passei por várias fases, O ano passado, eu estava já andando e aí, em fevereiro, eu fraturei minha perna e rompi meu joelho. Foi uma dor tão grande, sabe? Que eu não sou exagerada, mas eu dei um grito no meio da rua. Porque foi uma dor assim, muito grande. Intensa, né? Meu joelho estava de um lado, minha perna do outro. Eu não conseguia voltar para sentar no carro. E aí eu digo, meu Deus, eu vou ter que passar tudo de novo, meu Senhor. Enfrentar o pior pesadelo. Meus piores dias que foram no hospital. Vou ter que enfrentar de novo, meu Pai. E aí precisei fazer uma cirurgia no joelho. E aí eu estava muito relutante, achando que ia demorar, que ia ser tranquilo, mas quando foi chegando perto, foi me dando um medo tão grande. E aí eu digo, meu Deus, o Senhor faz tudo novo. Então transforma essa minha experiência em algo novo. Eu sei que eu posso passar com o Senhor e eu vou viver um tempo novo. E aí quando eu fui para o hospital fazer a cirurgia, eu lembro que a gente orou antes de entrar no bloco cirúrgico e eu lembro bem do corredor, de olhar para o corredor e ver as luzes, que é a lembrança que eu tenho na época do acidente. E aí quando me colocaram no corredor novamente, que eu olhei as luzes, me veio na mente, ainda bem que tem luz. Ruim seria se tivesse soltando energia. Então, quando eu cheguei no bloco cirúrgico, fizemos uma oração antes. E, para minha surpresa, quando eu fui anestesiada, no meio da cirurgia eu acordei. Escutei barulho de broca, de parafuso, os médicos conversando. E a médica, a anestesista evangélica, ela estava, quão grande é o meu Deus, cantando. E aí eu continuei, cantarei quão grande é o meu Deus. Aí na hora parou tudo, porque não imaginavam que eu estava acordada.
E aí a gente terminou de louvar. E foi assim, outra experiência, né? Foi uma experiência maravilhosa de eu sentir realmente que Deus está ali e que eu podia ajudar quantas pessoas estivessem ali. Porque no bloco cirúrgico eu dividi com mais 3 pessoas a sala e estavam, nossa, eles estavam achando tudo desconfortável, gemendo, reclamando de dor e eu sorrindo. Eu com a paz tão grande dentro de mim, querendo assim, grata ao Senhor, fazer um tempo novo, fazer daquela experiência tão ruim que eu tive, uma experiência de algo novo, com a presença do Senhor. Então, hoje, para mim, se eu andar, ótimo. Se eu não andar, tá ótimo também. Eu sei de quem minha vida pertence. Eu sei quem está no controle da minha vida. Deus é soberano. Em só a palavra, Ele criou o mundo. Imagine me fazer andar. Verdade. Se eu não andar, bem. Se eu não andar também, bem também. Porque o que importa é eu estar na presença do Senhor. Sem Ele, eu não vou para canto nenhum. Sem Ele, eu não tenho sustento em nada. Mas com Ele, o fardo é muito, muito leve. A gente tem uma força que não é nossa. Vem realmente do Espírito Santo. Então hoje eu encorajo todo mundo a buscar o Senhor cada vez mais e mais. É quem pode realmente nos trazer alegria, nos trazer paz e saber que nossa vida está nas mãos do grande Eu Sou. Ele pode fazer o que quiser, né? Maravilha. Mais do que pedimos e pensamos, né? É o nosso Deus. Então eu sou grata ao Senhor por tudo em minha vida hoje, mesmo a minha vida sendo transformada 360 graus. Eu antes tinha uma independência incrível. Eu pegava meu carro e ia para Natal com meus filhos, minha família de lá. Hoje eu não consigo ir num banheiro que não tem acessibilidade sem alguém. Então hoje minha limitação é bem grande, mas isso não me impede de eu sorrir. Minha alegria não vem disso, minha alegria vem realmente do Senhor. Então, que a gente possa buscar e se alimentar dele sempre, cada vez mais e mais. Nunca é suficiente, ele sempre tem mais a derramar. A gente sempre tem mais a aprender. Como ficou a situação em relação ao motorista, né? Ele ter invadido e ter... Na realidade, eu não sei o que aconteceu com ele. Na verdade, como era 8h30 da manhã, eu imagino que não era, né, por efeito de álcool. Ele tinha, na época, 26 anos. Ele vinha com a esposa e um filho atrás. Meu Deus. Então a gente acha que ele deve ter se descuidado, não sei, de celular, e ajeitar o filho, enfim. Foi um descuido que mudou drasticamente a minha vida. Foi um descuido, né, grande, que a gente arca com as consequências até hoje. E foi literalmente de frente ou pegou vocês do lado? Porque foi a perna direita de vocês dois, não foi? Foi. Primeiramente ele invadiu, pegou o nosso amigo que estava na frente. Ele bateu só no baú da moto, arrancou, e aí ele veio em nossa direção, nos pegou em cheio. Jurandir fala, que é o amigo nosso, que quando ele bateu nele, ele imaginou que o baú ia voar, ia tocar na gente. E aí eles, questões de segundos, quando olhou pro retrovisor, já era o Sérgio voando. Então, assim, não teve como, porque ele vinha a 140 e a gente a 100. Então, não tinha nem como desviar. Ele invadiu quando estava pertinho da gente. Então, não teve, realmente. Mas, já pensei muito, se não tivesse acontecido, se ele não tivesse se descuidado, mas minha vida está nas mãos do Senhor. Então, creio que se é para acontecer, se Ele confiou, né? Porque para mim, hoje, é uma missão para falar
de Deus. Sim. Falar da grandiosidade do Senhor. Porque o Edson, 6% da literatura médica diz que sobrevive, no caso que eu tive. 6%. Então, assim, é muito Muito raro, né? E hoje eu consigo fazer meus laudos de patologia, faço lá no Hospital das Clínicas, tenho clínica de radiologia aqui em Garanhuns, presto serviço para mais 2 e trabalho bastante com patologias mesmo. E graças a Deus eu tô aqui, podendo ver pra meus dizer filhos. que Deus é bom. Em todo tempo. Não importa que deserto a gente passe, que queda a gente tropece. Se a gente cai, ele tá ali segurando a mão e tirando do mais profundo abismo, ele tá conosco. Amém. Mas que hoje eu consigo ver, né, a alegria que vem do Senhor. Consigo ver Ele hoje como meu Senhor e Salvador. Antes eu só entendi Ele como meu Salvador. Hoje como meu Senhor. E eu quero estar no centro da vontade dEle. Quero fazer a vontade dEle e onde Ele quiser que eu vá, eu vou. Se Ele quiser que eu fique quieta, eu fico. Eu quero estar no centro da vontade dEle. O Edson, eu corria muito atrás do vento. Eu corria, eu trabalhava, eu dava um jeito em tudo para conseguir englobar tudo. E eu vejo que não vale a pena. Não é isso que Deus quer. Deus quer a gente calmo. De mão dadas com Ele é muito mais fácil de andar. Então hoje, o que eu aprendi a ver felicidade no simples, né? Na minha rotina mesmo. Eu sou feliz quando acordo. Sou feliz que eu dou bom dia aos meus filhos, que vejo meu esposo. No simples, eu amo hoje a simplicidade, que antes eu imaginava que a alegria não vinha disso. E hoje eu sei que vem do simples. Tem um quadro importante que eu queria citar. Tem uma mulher que eu não conheço ela pessoalmente, mas ela se identificou e falou que o irmão dela tinha sofrido um acidente de carro e estava na UTI do Santa Joana, e eu ia chegar com a mesma lesão, com a mesma idade, com a mesma lesão dele, ainda no estado mais crítico, porque eu vinha sem a perna, várias fraturas e infecção. E aí eu falei com ela, perguntei como é que ele tá, e ela disse: ele não é bom da cabeça. E aí ela me falou: Carla, Deus ama mais você do que ele. E na hora eu parei assim, ela tem 2 filhas. Aí eu disse: qual filha você ama mais? Ela fez: não sei dizer. Eu disse: Deus é do mesmo jeito. Ele não sabe dizer qual filho ama mais. A diferença minha e dele são propósitos. Eu tenho o meu, ele tem o dele. Mas o amor do Pai é um só. Não tem distinção nenhuma. Nenhuma. Lá naquela cruz, quando ele derramou sangue por nós, ali ele não fez distinção de ninguém, de nenhum filho. Nós somos filhos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Somos amados, protegidos pelo Senhor. E cremos, né, no Deus que do impossível, que muda quadros, muda situações, muda circunstâncias, muda pensamentos, muda propósitos. E hoje eu tenho um. Antes eu conheci o Senhor de ouvir falar. Hoje eu conheço de andar. E não tem um só dia que eu não me alegre na presença do Senhor, que eu chore. Que eu fale meus medos e Ele me ergue de uma forma sobrenatural, assim. É quando a gente permite se entregar, quando a gente confia, né? Aí fica muito mais fácil, tudo flui quando a gente diz sim ao chamado do Senhor. As pessoas, muita gente me encoraja, e eu falo para muita gente encorajando também, né? Que essa troca, hoje, eu permito. Antes não. Antes eu não permitia eu encorajar alguém. Mas hoje eu permito. Porque eu tô cheia do Senhor. Tô cheia, tô completa, plena, né, nele. E espero
poder ajudar pessoas que estão precisando, né, que conhecem o fundo do poço, porque foi um lugar que eu tive, né? E eu digo como sai. Teve um pensamento que eu tive bem interessante. Eu estava no fundo do poço mesmo. E eu via tudo escuro, via úmido, via frio, não via luz. E aí escutei uma voz. E aquela voz eu reconheci na hora. E ele fez, vamos sair. E eu na hora tive medo. Eu disse, não, quero não. E ele fez, eu tenho uma corda da graça. Ela é bem grande, bem resistente. Aí eu ainda relutei. Não. Ele fez, eu amarro na sua cintura. E aí no primeiro impulso eu tive medo e soltei. E aí ele disse, ele segurou na minha mão e fez, não, deixa que eu seguro sua mão. E a gente vai sair daqui. E assim eu saí do fundo do poço, eu tenho essa memória guardada bem firme no meu coração, né? Que a sair do fundo do poço tem uma corda da graça bem grande. Então qualquer situação ele consegue nos resgatar e fazer a gente se lembrar, né? De não andar mais naquele lugar que não é legal. Que é bom andar seguro com a presença do Senhor. Antes o médico dizia que eu não ia conseguir falar. E aí hoje até médicos falam, você fala. Eu digo, falo muito. Porque era bem pouco provável falar realmente. Não tinha musculatura nenhuma aqui. Mas com a graça do Senhor, eu consigo hoje cantar a vitória. Porque sem ele não teria conseguido nada. Não teria conseguido reverter quadro nenhum. Tinha ficado. E Deus disse, não fica, vem. Feito Lázaro, vem e sai. Eu vou, eu saio. Eu estou com o Senhor, eu vou para todo canto. Teve uma quarta-feira, eu trabalho muito no computador. E eu estava cantando um louvor e trabalhando e me veio uma pergunta no meu coração assim. Eu fechei o olho e disse, meu Deus, eu sei que eu não preciso fazer essa pergunta ao Senhor, mas o Senhor está aqui, me dá um sinal que o Senhor está. E na hora, meu computador, eu achava que foi um clarão, eu achava que tinha sido alguma coisa do computador que queimou. Quando eu abri o olho, estava o computador em tela descanso, estava preto. E na hora de meu Deus, quem sou eu, meu Jesus, para pedir uma prova que o Senhor está aqui. E o Senhor me mostrar que eu não estou só. Então, tive várias experiências com o Senhor, né, de presença mesmo, de saber que Ele está aqui. E eu não tenho dúvida nenhuma. Feito você me disse uma vez, Ele é real, Deus é real. Como você está aqui, eu estou te vendo, eu posso te tocar, eu posso ver o Senhor e posso tocar, porque Ele é real. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Credam no Senhor, foram na fonte, poder realmente se pode nos levantar, nos tirar da impossibilidade do homem, mas é possível para Deus. Deus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Ele fez, faz e ainda fará muitos milagres. E nós podemos desfrutar disso, né? Podemos nos fortalecer com isso. Tem uma amiga minha que eu agradeci a ela demais, porque ela foi na Argentina, ela foi lá no hospital. Eu agradeci a ela por ela estar presente. Ela fez, não agradeço não. Eu que peço, muito obrigada por poder ver uma história, não só na Bíblia, mas viver um milagre. Então, ela me agradece demais por isso. E eu fico, nossa, maravilhada. Eu sempre vou falar do que Deus fez, faz e fará em minha vida, porque a boa obra que Ele começou, Ele é fiel para terminar.
Eu sei que minha vida tem um autor, que minha vida está sendo escrita e eu confio nele demais. Não é fanatismo, não, é amor. Quando Cristo estiver sendo gerado em nós, é o maior testemunho da nossa vida. Não é quando a gente conquista um carro, não é quando a gente conquista uma casa. A Bíblia diz que só um momento há festa no céu, e é quando o pecador se arrepende. Não há festa no céu quando a gente conquista coisas, mas há festa no céu quando eu reconheço que eu dependo dele e que eu não posso viver sem ele. E todos os dias eu peço ao Senhor para ter esse coração de buscá-lo mais, de amá-lo mais, de amar amanhã mais do que o que eu amei hoje. Por mais que você esteja passando por uma situação de muita dificuldade, de você achar que suas mãos não conseguem levantar, não esqueça nunca que tem uma mão tão forte e poderosa conosco, que nos levanta e te encoraja a buscar Deus em todo tempo, porque Ele é acessível a gente encontrar, a gente falar, a gente chorar, a gente rir. Ele quer estar conosco, então busque o Senhor em todo tempo. Amém. Que Deus abençoe a vida de todo mundo.